Fala aí, pessoal, de boas com vocês, eu sou o Colete, bem-vindos a mais um vídeo. Enfim, eu planejava falar desse assunto em um vídeo mais elaborado, com roteiro, bem editadinho e tudo mais, só que a verdade é que eu tive alguns problemas na gravação, e aí eu fiquei com um pouco de preguiça de gravar tudo de novo, vou admitir isso. Só que eu tenho tudo fresco na memória ainda, já que tentei gravar há pouco tempo, então vou falar aqui, meio que no improviso, sem muito roteiro e tudo mais. Enfim, caso vocês não saibam o que está acontecendo, Sassá e Selbit, dois youtubers / streamers que tiveram um relacionamento em 2015, terminaram em 2017. Ao longo desse tempo, Sassá fez vários exposeds com relação ao Selbit sobre ele ser possessivo, controlador, abusador psicológico. E aí, recentemente, ela fez outra acusação, que era sobre abusador sexual. E esse meio que foi o estopim pro Selbit finalmente trazer o lado dele, depois de 7 anos quieto. E bom, eu meio que acompanhei essa parada desde mais ou menos 2018. Eu já sabia de algumas coisas que ela falava. E aí em 2019 veio o Exposed definitivo, onde ela falava boa parte das coisas, desabafava na stream, basicamente. Chegou a aparecer no Treta News, e tudo que o Selbit fez foi só meio que, de certa forma, aceitar, meio que não rebater. Ele só falou que, tipo, antes ele era uma pessoa pior, que ele era muito controlador, muito possessivo e tudo mais, e depois foi buscar tratamento psicológico. Basicamente essa foi a resposta dele. Depois disso daí, muita gente perdeu o respeito com relação ao Selbit, já outras pessoas meio que compraram ao lado dele, de que ele não era mais a mesma pessoa de antes, mas basicamente essa foi sempre a versão que prevaleceu, de que a Sassá foi uma namorada que sofreu muito nesse relacionamento. O que eu vou ser sincero, depois desse tempo todo, eu não fico tão surpreso assim com esse Exposed. Porque, tipo, muita coisa que a Sassá falou poderia ser verdade, poderia ser mentira, não teria como confirmar. Só que, tipo assim, foi algo que eu poderia até acreditar, mas me deixou com um pouco de dúvida. Porque assim, eu duvidaria que o Selbit nesse relacionamento teria sido controlador, teria sido possessivo e tudo mais. Sinceramente, acho que não. Eu não conheço ele, eu não ficaria surpreso com relação a isso. Se você não conhece a pessoa, vem isso, você não tem tanto choque assim. Só que apesar disso, era bastante duvidoso que a Sassá falava que só ela era basicamente a vítima da história, de que ela aguentou ele por 2 anos e tudo mais, de que ela falou que ele não admitiria que ele foi o cúmulo do absurdo de abusivo, de namorado ruim e tudo mais. É um pouco duvidoso, não é impossível isso acontecer, já conheço casos assim, inclusive até com amigas minhas, mas vindo de uma pessoa que você não conhece, é um pouco duvidoso você dizer que, tipo, foi basicamente um anjo no relacionamento, enquanto o outro basicamente só ferrou a sua vida durante 2 anos inteiros. E também é bastante duvidoso que, principalmente na live stream que ela falou isso, ela reclamou da entrevista que a Caju tinha feito com o Selbit lá no começo de 2019, que ela basicamente queria que ele não falasse o lado dele. O relacionamento é dele, mas ela não quer que ele fale do lado dele. Porque assim, por parte do Selbit, ele disse que eles estavam de boas, apesar do relacionamento conturbado, eles estavam de boas. Um pediu desculpas pro outro com relação às coisas que fizeram, não entrando em detalhes sobre o que fizeram, mas segundo a Sassá, não teve desculpa, não tinha por que ela pedir desculpas, porque ela não fez nada durante o relacionamento todo, e só ele que fez besteira. Então assim, eu entendo você dizer que sofreu num relacionamento e queria desabafar, talvez não tinha ninguém com quem desabafar e você se sente confortável quando fala na stream, porque tem pessoas apoiando o que você faz, meio que te traz um pouco de confiança. Eu entendo isso muito bem. Mas pô, querer falar uma coisa dessas, de que o cara não tem que falar ao lado dele... Porque, tipo assim, dá pra falar, é óbvio que ele não vai dizer que ele foi um escroto o tempo todo, só que se você foi, você não vai falar a mesma coisa. É meio foda você dizer que você foi perfeita o tempo todo e ele foi um escroto o tempo todo. É um pouco duvidoso isso daí. E bem, pra mim, a história tinha acabado aí, em 2019, até porque eu não acompanho nenhum dos dois, nem a Sassá nem o Selbit. Só que agora a gente sabe o porquê ela queria tanto que ele não falasse o lado dele. E eu consigo meio que confiar muito mais no lado do Selbit do que da Sassá, porque a Sassá basicamente só fala o tempo todo é só tweets e falas dela da live stream. Só que com o Selbit foi provas, ele mostrou alguns prints, inclusive até
dos recibos dele. Então assim, o Selbit, a parte dele tem muito mais credibilidade. E o que deixa com mais credibilidade ainda é que depois disso tudo, depois de tantos anos dela falando, dando exposed, cada ano, cada vez era uma nova acusação, agora que ele respondeu, ela não tem a capacidade de responder por conta própria. Agora quem vai falar tudo são os advogados. Sim, agora quem vai falar são os advogados, porque você não tem a capacidade de desmentir tudo. Você sabia que ele tinha a capacidade de queimar sua imagem na internet, e você só quis querer resolver quando saiu o exposed da sua parte. Que legal, hein? Que legal. E bem, o estopim pra isso tudo acontecer foi que, basicamente, a Sassá acusou o Selbit de ser um abusador sexual, coisa que ela nunca tinha falado antes. O máximo que tinha era abusador psicológico. Agora, abusador sexual, poxa, aí já é alguma coisa... Cara, como que você não fala isso antes? Você só fala agora. Quando teve o exposed definitivo, você não falou isso, você nunca deixou esse assunto morrer. Quando falavam disso, você lembrava, você fazia questão de responder isso. Parece que a intenção toda era querer manchar a imagem do Selbit a todo custo. Aí depois ele fala que entre os contatos que eles tinham, ela já tinha um histórico de trair, de trocar de namorado. O Selbit estava sendo traído, fez parte de uma traição também, ela mentiu diversas vezes. Agora dá pra entender porque ele não queria que ele falasse o lado dele, porque a imagem dela já seria queimada há muito tempo atrás. E agora foi só uma questão de tempo e é tudo por culpa dela. Porque tipo assim, em todas as situações meio que ficou claro que o Selbit não queria falar desse caso. E ele meio que sempre levou a culpa de tudo. E ao invés dessa garota só tipo falar uma vez e ficar quieta, nunca mais falar disso daí, ela prefere jogar na internet diversas vezes o quanto foi traumático, o quanto ela fica acusando. Chega a ser duvidoso, se é tão traumático assim, por que você sempre fica falando na internet e nunca leva pra polícia isso daí? Você sofreu agressão sexual, você fala isso na internet, mas não leva ele pra polícia? Você jogar na internet não vai acontecer nada, não vai ter justiça, a única coisa que vai acontecer é você manchar a imagem do cara. Vamos combinar que é esquisito ter essas atitudes meio duvidosas. O que não quer dizer que nessa história o Selbit seja santo, eu acredito que algumas coisas que ela falou seja verdade, só que com isso tudo, o exposed por parte da Sassá, o exposed por causa do Selbit e a resposta dela depois que surge a parte dela, não tem como dizer que é proporcional. Independente se os dois estão errados nessa história, a mais errada é a Sassá. E é por isso que, apesar de eu não acreditar que o Selbit seja santo, ela foi a mais problemática. Tudo isso que tá acontecendo, todo esse hate que ela tá recebendo, foi ela que pediu, porque ela que atiçou essa onça. Ela podia estar no canto dela, nunca mais falar desse assunto, que nunca seria exposto essa versão dela. Ela quis falar tanto e achou que nunca iria ter uma resposta. E a resposta chegou. Se isso tudo tá acontecendo e você tomou esse exposed, foi por causa das suas atitudes. Então meus parabéns. Você conseguiu o que tanto queria. Ou melhor, o que não queria, mas pediu. Enfim, eu sou o Colete. Obrigado se você chegou até aqui. E é isso. Grande abraço e até um outro dia.